A gente vai falar hoje, como está aí fixado no comentário, a importância do pai e da mãe na educação dos filhos. A gente sempre fala muito da importância da mãe, né? A gente fala muito como a mãe. Eu mesmo faço muito isso aqui. Eu falo muito da importância da mãe, porque eu enxergo mesmo que a mãe é esse eixo principal, a mãe é esse pilar, a mãe é essa coluna dentro de uma casa, né? Eu vejo muito assim e é a forma como realmente eu acredito, é a forma como funciona aqui em casa também. Mas o pai tem a sua importância sim, e uma grande importância na educação dos filhos. E que muitas vezes não se fala, né? Muitas vezes a gente não comenta, como também aqui o meu público, a maioria é feminina, é mulher, é um público feminino, então acaba que eu sempre falo mais voltado para as mulheres, né? E eu acredito muito na questão que a gente deve se ater, a gente deve se deter naquilo que é nossa responsabilidade. Então eu não vou chegar aqui para vocês, né? Como a minha intenção é ajudar, é orientar. Eu não vou chegar aqui para vocês com um discurso masculino, se eu sei que a maioria de vocês são mulheres que me ouvem. Então, por isso que eu sempre falo muito direcionado. Mas devido a alguns pedidos, devido à Semana da Obediência, que também muitas mães me falaram que assistiram junto com os pais, então eu achei pertinente a gente falar hoje sobre essa importância do pai, né? E infelizmente, muitas vezes nós, mães, mulheres, nós não permitimos que esse pai, ele se introduza nessa relação, que ele participe. Se a gente observar a relação familiar, quando chega um bebezinho, né? A mãe, ela já é mãe antes de aquele bebê nascer, ela já tem aquele vínculo formado, né? Por conta da gestação, que ela tá ali acompanhando. Então, ela já tem esse sentimento muito mais sendo parte dela, né? De ser mãe. Mas o pai não tem isso, né? O pai não carrega no ventre, por mais que ele participe durante a gestação, mas é diferente, né? Então ele vai descobrir essa paternidade, ele vai se ver como pai, de fato, quando o bebê nasce. E aí a mãe, né, se a gente for olhar para as características, que susto. Se a gente for olhar para as características, o homem, ele é muito voltado para a mulher, assim, né? Ele é muito mais voltado para a mulher que para os filhos, né? Ele tem muito mais esse olhar de admiração, de dedicação para a mulher que para os filhos. E já a mulher, ela se volta totalmente, com a chegada de um filho, ela se volta inteiramente para o filho. E por isso que acontece tanto, né? As mães que estão aqui vão concordar comigo, eu tenho certeza. Quando o filho nasce, quando o bebê nasce na casa, o pai se sente ali meio acuado, ele fica meio enciumado, às vezes quer até competir, né, com os filhos, com a atenção. Não é uma competição com os filhos diretamente, né? Mas ele disputa essa atenção da mãe, né? Ele quer a atenção da sua esposa. Então, assim, é muito importante essa relação do pai e da mãe, que ela seja bem estabelecida, bem segura. E aí eu retomo a falar, por isso que é tão importante o relacionamento já ter uma base sólida. Por isso que é tão importante que já se conheça, que já se tenha uma harmonia ali estabilizada. Porque o que acontece quando um bebê chega e o casal tá ali e nem se conhece direito, né? Muito, muito difícil, é muita novidade. Já é um relacionamento a dois que você vai estar se descobrindo junto com a chegada de uma criança que você não sabe o que fazer. Então acaba sendo muito mais difícil. Então, quando o casal ele já tem uma convivência, já tem uma harmonia, e é muito importante o planejamento, eu sei que é uma realidade até, digamos que, assim, difícil de imaginar, né? Um planejamento mesmo de um casal se planejar para casar. Na realidade, hoje em dia, a gente não vê muito que isso acontece. Mas é importante esse planejamento para que essa base, né? O casal, eu sempre digo aqui, o casal, ele é a base da família. Do mesmo jeito que a família é a base da sociedade, o casal é a base da família. Então, se o casal é a base, esse casal precisa estar muito bem ajustado, precisa ter uma convivência muito bem segura e harmônica, né? Para que quando receber essa criança que vai vir, que vai desordenar ali as rotinas, as atenções,
os temperamentos em si, vai dar uma desestabilizada, é natural. Mas se o casal ele tá bem em harmonia ali, então é mais fácil lidar com a chegada dessa criança. Então, quando como eu falava, né, muitas vezes nós mães, a gente não permite que o pai ele seja introduzido nessa rotina, né? Às vezes a gente assume a educação dos filhos de uma forma como se o pai não necessitasse participar ou não soubesse, mas nós precisamos entender que nós, mães, é que vamos apresentar aos nossos filhos essa paternidade e também precisamos apresentar ao pai, dar oportunidade ao pai de participar dessa relação com o filho. Eu lembro que quando a minha primeira filha nasceu, oi Vanessa, chega e fique à vontade. Eu lembro que quando a minha primeira filha nasceu, eu não deixava meu esposo fazer assim, eu tomava muito à frente de tudo. E ficava chateada, porque ele não participava mais. Ele sempre participou, mas eu ficava assim, em alguns momentos chateada. E aí depois eu comecei a perceber que todas as vezes que ele tomava a iniciativa para fazer alguma coisa, eu reclamava. Toda vez que ele, se era para trocar uma fralda, eu ficava de lado. Faça assim, faça assado. Ou se era para fazer, sei lá, dar um banho. Não, deixa que eu pego, deixa que... Então, assim, o que é que acontece? Se a gente toma essa frente, né, e não permite que o pai participe, que o pai desenvolva as habilidades de pai dele, a gente vai estar frustrando essa relação, a gente vai estar impedindo que essa relação de pai e filhos, ela se desenvolva. E isso é muito danoso, porque muitas vezes não se estabelece uma relação, ou muitas vezes o pai não participa de maneira mais ativa, porque ele é sempre brecado, sempre a mãe tá ali, não faça assim, não faça assado. E a gente precisa entender, né, que quando a gente casou, quando a gente se relaciona com outro homem, não com outra mulher, né? Então, muitas vezes, a gente quer exigir desse homem, desse esposo, desse companheiro, que ele haja exatamente como nós. E, na verdade, é que não é assim. A gente precisa entender as individualidades, a gente precisa respeitar as individualidades dele como homem, como também ele precisa respeitar a nossa como mulher. Porque senão acaba que entra numa relação só de cobrança. Não, porque você não faz assim, porque você não faz assado. E também de muito controle. A mulher, naturalmente, ela tem muito isso de querer controlar, de querer dizer como é que faz, principalmente em relação aos filhos, né? A gente muitas vezes se vê como dona da educação, dona de tudo ali que vai envolver o filho. Mas a verdade é que nós não somos donas da educação dos nossos filhos. E nós precisamos abrir esse espaço para que o pai participe, para que o pai interaja, para que o pai também aprenda. Assim como nós não já recebemos aquele filho e sabemos tudo que vai acontecer, como iremos cuidar, como iremos trocar uma fralda, a gente não sabe, mas a gente na prática ali vai descobrindo, às vezes faz errado, às vezes faz com o filho de uma forma e lá na frente descobre que existe outra maneira de fazer, mas a gente aprende. Então, a gente precisa também, e eu falo assim nessa questão de bebê, porque eu tô falando de maneira mais prática, para que vocês entendam, tá? Mas isso é para tudo. Eu tô falando nessa questão assim de um bebezinho, exemplificando, para que vocês absorvam de maneira mais prática como isso funciona, mas serve para o filho maiorzinho, serve para o filho jovem, adolescente, serve para o filho adulto, inclusive. A gente precisa permitir, a gente precisa apresentar essa paternidade aos nossos filhos de maneira saudável, de maneira participativa. E precisa também permitir que o nosso marido, os pais das crianças, para quem não é casada, né, ou para quem não convive mais com esse pai, mas a gente precisa permitir que esse pai ele se relacione com esse filho e desenvolva esse relacionamento. Existe uma frase que diz assim, não, mãe é mãe. É verdade, mãe é mãe, mas pai também é pai. E a gente não pode querer, como mãe é mãe, suprir a necessidade e a importância que o pai tem na vida do filho. Apesar de a mãe ser muito mais ali, como eu falei, né, aquela que resolve tudo, que está à frente, que é a coluna mesmo da família, que está lidando no dia a dia com todas as questões, mas a presença do pai ela é fundamental. O pai ele traz aquela força, ele traz a autoridade, né? Muitas vezes
vocês me questionam, me perguntam ou fazem um desabafo, dizendo, porque meus filhos só obedecem ao pai. Eu falo, é porque o pai, ele naturalmente, ele passa essa força, né? Esse respeito, mesmo que ele não se comporte como tal, mas naturalmente, de forma geral, é mais fácil que os filhos tenham esse maior respeito pelo pai do que pela mãe, né? Ele tem a voz mais forte, eu digo sempre ao meu esposo. Quando ele vai falar com as meninas, eu peço para que ele não fale tão forte, né? Alto, porque assim, às vezes a gente grita, né? E fica, né? Aquela gasguitice. Mas para os filhos, quando eles escutam a voz do pai mais forte, causa aquele impacto, né? Porque é uma voz realmente que tem mais força, mais poder para eles. Então, é muito importante que essa presença do pai, ela tenha um objetivo, ela tem uma finalidade, não seja simplesmente aquela presença que o pai está ali como coadjuvante, não é. Ele deve participar ativamente na educação dessas crianças. E como eu estava falando, né, o casal é a pedra angular desse relacionamento. O casal, ele é fundamental, esse relacionamento. Por quê? Né? Por que o casal? Por que não a mãe? Porque o casal, ele é a referência para aquelas crianças. O casal, ele se torna a base. Então, por isso que é tão importante, se vocês me perguntassem assim, o que é o principal na educação dos filhos, o que é o mais importante? E eu diria a vocês com toda sinceridade, o mais importante é o amor, o respeito, a admiração, a relação entre o pai e a mãe. Porque os filhos sempre vão olhar primeiramente para o pai e para a mãe, como referência, como exemplo, né? E como a gente falou aqui na Semana da Obediência, naquela primeira aula, que inclusive ela tá até disponível no YouTube, tá, gente? Se vocês não assistiram e quiserem assistir, a aula 1 ficou disponível lá no YouTube. Mas a gente falava sobre a questão do espelho, né? De como as crianças absorvem isso. Então, quando um relacionamento, quando o casal ali, ele não consegue se ajustar, eles não conseguem se entender, eles não conseguem se admirar, se amarem o suficiente para estabelecer aquela família, os filhos, eles ficam muito vulneráveis, porque a força, a segurança afetiva, ela deve vir da relação do pai e da mãe, tá? Então, por isso que eu falo dessa importância tão grande. E o pai, ele tem o papel, a função de apresentar os filhos à mãe como a parte mais importante. Veja como tudo se completa, né? Apesar de serem diferentes, apesar de habilidades diferentes, apesar de se organizarem, né, fisiologicamente, de maneiras diferentes, homem e mulher, mas eles são complementares. E numa família é muito importante isso, que o pai tem a sua função bem definida, a mãe tem a sua função bem definida e os filhos também têm as suas funções bem definidas. Isso acaba trazendo mais leveza para o dia a dia. Muitas vezes a gente vive num pé de guerra, tudo é feito na agonia, tudo é um estresse para acontecer. Para uma criança tomar um banho é uma agonia, para todo mundo sentar na mesa é uma agonia. E muitas vezes isso acontece por conta da desordem, porque não está ali cada coisa no seu lugar, porque não está funcionando cada coisa da maneira que deve funcionar. Então, é muito importante que a gente observe, é necessário essa observância o tempo todo, né? Eu sempre falo muito isso aqui nas caixinhas, quando vocês perguntam, o que é que eu faço? Observe, né? Graças a Deus, nós somos seres dotados de raciocínio, né? Isso é o que nos diferencia do resto dos seres vivos, né? Nós somos seres racionais. Então, nós temos razão, nós temos entendimento, a gente consegue olhar para uma circunstância e avaliar o que é que está faltando, o que é que está em excesso, o que é que precisa ser ponderado, equilibrado. Então, façam esse exercício, né, juntamente o pai com a mãe, observar o que é que o meu filho precisa, qual é a necessidade que ele está tendo nesse momento, o que é que nós precisamos ajustar. Algo que eu sempre falo e que eu falei na Semana da Obediência é que precisa haver entre o pai e a mãe uma concordância, né? O pai não pode sobrepor a voz da mãe, nem a mãe sobrepor a voz do pai. Não existe diante dos filhos
a ordem do pai é mais importante ou a ordem da mãe é mais importante, porque a partir do momento que um desautoriza o outro, que um tira a autoridade do outro ali diante de uma ordem, então acaba fragilizando, né, a relação ali daquela família, as ordens, a autoridade mesmo daquele pai ou daquela mãe, ele vai ser enfraquecido. Por isso é importante que estejam bem alinhados, tá? Outro dia uma amiga minha falava comigo e ela disse que ficou um tanto chateada porque ela disse que a filha não ia brincar, não ia mexer no celular, que elas sempre jogam à noite no celular. Ela disse, você não vai jogar no celular. Só que o pai tinha prometido que eles iam jogar, que o pai e a filhinha iam jogar no celular antes de dormir. E aí, por conta de algo que ela fez, que a criança fez, a mãe tirou, né? Só que ela não sabia que o pai tinha combinado isso. E aí, quando foi diante daquela circunstância, o pai disse, não, mas eu prometi a ela, eu vou cumprir com o que eu prometi, e fez certo. Inclusive, eu disse a ela, né? Eu disse, ó, é uma situação realmente complicada, né? Porque você disse, deu um castigo, e aí ele disse que já tinha feito um acordo antes. Mas eu disse inclusive a ela, se fosse aqui na minha casa eu poderia até ficar chateada, mas é o mais coerente a ser feito, né? Nesse caso específico é melhor que você utilize outra medida corretiva, né? No caso, outro castigo, fala que ela vai ficar no outro dia sem assistir, ou que ela vai ficar no outro dia sem fazer alguma determinada atividade. Mas naquele momento era muito mais importante que se cumprisse o que foi proposto, né? Como o pai fez. Por quê? Porque a criança ela precisa dessa segurança. E como eu sempre comento aqui, sempre eu falo com vocês, a verdade é você passar para a criança essa verdade de falar e cumprir, né? O pai tinha feito uma promessa, então é algo, não foi simplesmente ele disse da boca para fora, ele disse, não, eu prometo que quando for na hora de dormir a gente vai jogar um pouquinho. Então é importante que se tenha essa segurança familiar. Imagine para essa criança, né, a confiança que ela vai ter nesse pai, né? Ela vai saber que quando o pai dela fala, o pai dela realmente cumpre, mesmo que aconteça ali algum imprevisto. E a dica que eu dei a ela e que eu disse que eu faço aqui também, porque já aconteceu situações semelhantes aqui na minha casa também, em relação a meu esposo prometeu uma coisa e eu fazer ou dizer sem saber que ele tinha prometido, dizer que não podia ou que não deveria. Então, o que é bom que o casal faça, né? Que não prometa nada assim, que não esteja de comum acordo, que não seja algo bem estabelecido, já assim, bem certo, né? Por quê? Porque quando você não promete, quando você não se compromete com aquilo, você não vai ficar refém ali daquela criança. Porque assim como a filha dessa minha amiga fez, a minha também fez aqui. Uma vez que aconteceu uma situação semelhante, ela disse, não, mas papai prometeu a mim. E eles se apoderam daquela palavra que foi dita com muita propriedade, né? Então a gente precisa honrar tanto a credibilidade que eles dão à nossa palavra, como também honrar aquilo que nós falamos. Então, é muito melhor que ao invés de você dizer, eu prometo que vou fazer, eu sempre faço isso com as minhas filhas, sempre, só se for algo muito assim, muito certo. Mas eu prefiro muito mais dizer, filha, se der a gente faz, se der tempo a gente faz, se mamãe conseguir a gente faz, se mamãe terminar tal coisa que tem para fazer a gente faz. Então, quando a gente faz isso, quando a gente coloca como uma possibilidade, não como uma certeza, fica mais fácil esse relacionamento. A gente não fica preso ali a algo que disse, né? E também não se torna refém da criança, porque realmente fica complicado, né? Você dialogar com uma criança que está ali negociando, que está defendendo uma verdade que foi lhe dita, e você, como é que você vai dizer, não vai ser feito, né? Só que houve uma palavra que garantiu aquilo que a criança está pedindo. Então é muito importante prestar atenção, são detalhes, né, gente? São coisas que no dia a dia, às vezes a gente não se percebe, são detalhes, coisas pequenas. Eu estava fazendo, né, eu estava concluindo a aula de hábitos de quem está no curso e, inclusive, fico aqui louca para estar falando, mas assim, é muito importante, e só pincelando, né, eu não vou entrar aqui, mas assim, quando eu falo que a gente precisa observar as pequenas coisas. Por quê? Porque é das pequenas que formam as grandes. Muitas vezes nós damos uma importância enorme para aquilo que é grande. Não,
A criança arrumar todos os brinquedos, guardar tudo, é muito importante, é muito relevante. Só que a gente não dá importância a tirar um prato da mesa e botar na pia, não só o prato. Então, veja, é algo pequeno, é algo simples, né? É algo talvez irrelevante, mas a formação de algo grande em tudo na vida, tá, gente? Eu tô falando assim de maneira bem prática na questão familiar, na questão de filhos, mas isso se a gente for olhar em tudo na vida. Um grande prédio, ele começa com uma pedrinha, ele começa com uma pazinha de cimento, com um tijolinho. Então, a gente precisa dar importância a essas pequenas coisas, porque é ali de pouquinho em pouquinho que a gente vai construindo, que a gente vai educando, a gente consegue obter um resultado grande, né? Mas não é em uma semana, não é em um dia, não é em um mês. A gente precisa fazer, repetir. Quando vocês me perguntam, tem muita gente nova chegando nessa semana, aqui no perfil, no Instagram, e vocês me perguntam assim, não, porque meu filho não aguenta, não sei o que fazer, meu filho é muito desobediente, meu filho... Como se houvesse uma resposta milagrosa, como se houvesse uma fórmula que ninguém conhece ainda, como se houvesse ali uma descoberta que está guardada só para mim. Não existe, gente, não existe. E o meu papel aqui, a minha função, eu encaro isso com muita clareza, é lembrar vocês o que vocês já sabem. Porque muitas vezes aquilo que eu vou falar aqui não é algo novo, mas é algo que vocês já sabem, só que fica esquecido. Como se não funcionasse, como se não valesse mais. Isso só funcionou na época dos nossos pais. Hoje em dia não funciona mais. Mas funciona sim, né? Muitas vezes quando a gente olha uma outra família ou um outro filho de alguém e vê um comportamento que a gente desejava que o nosso filho tivesse, ou que a gente muitas vezes pensa que aquilo é um milagre que aconteceu, ou que a gente é azarado porque os nossos filhos, meu Deus, são os capetas. Eu fui azarada, né, tive a má sorte de receber essas duas crianças terríveis, ou três, ou enfim, uma. Mas não é, tudo é uma construção, todas as crianças elas passam, todos os casais eles passam. O relacionamento é difícil, educar é difícil, é um trabalho árduo, mas a gente precisa estar disposto a fazer o que precisa ser feito, né? Eu sempre falo isso aqui. A gente não deve esperar uma vida confortável, uma vida tranquila, esperar todas as condições perfeitas para então vamos fazer o que precisa ser feito. Não é assim. A gente faz o que precisa ser feito com o que tem, né, com o que tem hoje. Eu sempre falo quando alguma mãe vem, não, porque acontece, porque eu sou assim, porque tem isso, porque tem assado. E quando, às vezes eu tô fazendo os atendimentos, as conversas em particular, eu sempre digo, essa é a sua realidade, essa é a sua circunstância hoje. Então você precisa lidar com ela, né? Não adianta você pensar, mas porque eu não tenho marido, porque o pai fugiu, porque o pai não ajuda, porque o pai não faz nada. Tá, essa é a sua realidade. Por conta disso, você vai negligenciar, você vai abandonar seu filho à própria sorte, você vai deixar que esse filho cresça sem uma mãe presente, né? A gente precisa pensar isso, a gente precisa acordar para a vida. Porque muitas vezes a gente tá naquela atitude passiva, naquela que não é educação, tá? Não existe má educação. Educação é justamente fazer, ensinar, educar, corrigir, é isso. Quando você não educa, você não tá mal educando a criança, você está simplesmente abrindo mão daquilo que é sua obrigação e deixando que ele seja educado por outra pessoa. Essa criança vai ser educada, ou vai ser educada pelas próprias vontades, pelos próprios instintos, ou ela simplesmente vai ser educada por outra pessoa que ela encontrar como referência, por um professor, às vezes pela avó, por um tio, enfim, por qualquer pessoa que surgir, que passe essa confiança e essa segurança. Então, no relacionamento, retomando essa questão da importância do pai e da mãe, é que haja essa harmonia, haja essa coerência, tá? Precisa que estejam muito bem ajustados. Vão acontecer situações que vão discordar? Vão. Acontece, gente. A vida é real para todo mundo. A vida é assim para todo mundo. Aqui na minha casa acontece várias vezes. Mas aí, por conta disso, você vai tirar a autoridade do pai da criança, do seu esposo na frente? Não vai. A gente precisa ter sabedoria, né? A gente precisa desenvolver essa virtude com muito empenho e dedicação mesmo.
Porque muitas vezes a gente simplesmente age querendo impor, querendo se sobrepor, porque acha que é o correto, porque acha que o que eu tô falando é o melhor, porque o que eu tô dizendo é do jeito certo. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade, ter esse tato para poder fazer isso. Até se a gente tiver correto, até se a gente tiver com a razão, mesmo que esteja 100% certo o que você está dizendo, mas a forma como você vai falar, principalmente na frente de uma criança, é muito relevante, é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu sou muito enfática quando eu estou falando, eu sou muito expressiva. Se eu vou defender alguma ideia, eu reforço, assim, eu me imponho com muita força. Então, o que acontece? Meu esposo também tem essa característica. Então, assim, uma conversa normal entre nós, assim, às vezes pode soar como se fosse uma briga. Não de gritos, não de destratar, mas a entonação da voz. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas assim, não, mas não é assim não. Eu tô dizendo, eu vi. Eu falando, né? Eu vi, não foi ele, ele falou desse jeito. E às vezes, para uma criança que é pequena e que ela não está acostumada com essa conversa mais acalorada, pode soar como uma briga. E é engraçado que minha filha, ela hoje parou bem mais. A minha mais velha, mas quando ela era menorzinha, acho que até uns 3, 4 anos, ela sempre, quando a gente tinha alguma conversa mais assim acalorada, né, ou quando a gente discordava de alguma coisa, que acontece, gente, não é? Aqui não existe ninguém perfeito, nem, concorda tudo 100%, as borboletas voam dentro de casa, e plumas e brilhos, não existe, tá? Vida real para todo mundo. Existe discussão, existe discordar, existe eu achar que as crianças não devem assistir de jeito nenhum, e o meu esposo achar que, mas não pode não, de vez em quando um pouquinho. Existe, e aí o que é que a gente vai fazer? Vai, por conta disso, deixar os filhos fazerem o que quer, ou vai se impor, brigar e gritar? Não, conversar, né? Como eu sempre falo aqui, a gente precisa exercer o diálogo, a conversa, conversar. Até ontem, acho que foi ontem ou foi hoje, meu esposo estava falando algo comigo, e eu falava justamente isso para ele, que às vezes a gente fala a mesma coisa várias vezes, um com o outro mesmo, assim, a gente repete, não, por que você sempre faz isso? Mude, por favor, isso me incomoda, né? E a gente fala aquilo várias vezes. E aí, de repente, aquela pessoa, depois que você tanto falou, escuta de alguém, de uma outra pessoa, aquilo que você sempre disse e muda. E aí você acha, poxa, eu falei a vida toda isso, nunca mudou. E agora escutou de outra pessoa e muda. Não, é porque não me considera, não dá importância ao que eu falo. E eu falava justamente isso pra ele, que não. Que pelo contrário, né? Pelo fato de você já ter falado tantas vezes aquela mesma coisa, ter repetido tantas vezes, quando ele escuta de uma outra pessoa, aquilo reforça. Então, ele vai parar e vai dizer, poxa, no meu caso, por exemplo, eu vou pensar, se eu escutar uma outra pessoa me dar um conselho que ele sempre me disse, eu vou pensar, poxa, meu esposo sempre disse isso. Ele sempre me falou que era pra fazer isso e eu nunca fiz. Então, talvez se ele não tivesse dito nenhuma vez, eu ia escutar essa pessoa me aconselhar ou me orientar para alguma coisa e simplesmente ignorar, porque eu nunca ouvi aquilo. Então, a gente não pode descredibilizar, sabe? Tirar a importância. Essa relação de casal é muito importante. E a gente precisa dar a devida importância para essa relação. A gente precisa cuidar um do outro. A gente precisa se dedicar. Muitas vezes, a minha pequenininha acordou, mas vamos seguir. Muitas vezes a gente dá toda a atenção do mundo, né? A gente faz tudo, a gente ama incondicionalmente o filho, a gente se dedica em tudo para o filho. E na relação entre marido e mulher, a gente negligencia. A gente simplesmente faz de qualquer jeito. Não, se der para fazer, eu faço. Se não der, não faço. Porque a gente não entende que a base é o relacionamento, é o casal. Os filhos, eles vão ser educados sobre essa base. Não é o contrário, não é a mãe, o filho e depois vem o pai em cima, não. A base é o casal, a base é o relacionamento. Para depois vir os filhos, né? Por isso que a ordem natural é assim. É que namorem, se conheçam, depois noivem, casem, convivam ali e tenham filhos. Porque a partir dessa construção, assim, bem certinha, a gente consegue ter frutos muito melhores
no tempo certo, da maneira certa, do que se a gente atropela. Então, a mulher, ela precisa ter essa sabedoria, tá? Mulheres que me ouvem, de ter o olhar atento para a necessidade do marido. Aquele marido, ele vai sentir mesmo, ele vai muitas vezes se sentir. A gente sabe, né, que nós somos assim, nós mulheres somos muito mais inclinadas, muito mais voltadas para os filhos. A gente mata e morre e faz o que for por conta dos filhos. Só que o marido já... Isso é algo, gente, que é próprio deles. Não é algo que eles planejam para ser assim. Não é algo que nós... Não, eu vou ser assim. É da nossa natureza, né? A mulher, ela é muito mais inclinada para... É muito mais voltada para casa, para os filhos, para isso. E o homem, ele já é mais inclinado para o trabalho, né? O homem já consegue se desprender da família e trabalhar ali. Já a mãe não. Mesmo quando a mãe trabalha fora, mesmo quando ela é muito bem sucedida, quando ela desenvolve muito bem dentro de uma empresa, mas o normal, o padrão, né? O comum é que ela exerça essa atividade, mas ainda presa com a família e fica pensando, e o filho tá com quem? Como é que tá? Porque existe esse sentimento mesmo, né? Voltado mais para os filhos. E o que é muito importante, né? A gente tá falando aqui do relacionamento, mas é muito importante que o casal, eles definam um plano educativo. Eu vou falar sobre esse plano educativo bem direitinho na aula de hábitos, tá? E aí quem tá aqui, que eu tô vendo que tem algumas, Regi, tem outras pessoas que estão aqui, estão no curso também, vocês vão ver. Mas prestem atenção que eu já vou falar sobre isso agora. O que é um plano educativo? É que a educação, ela precisa ser intencional. Não pode ser uma educação que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Precisa haver um intuito, né? Você vai educar aquela criança, você precisa ter um objetivo, você precisa ter um alvo. Inclusive, o post que eu fiz hoje, né, no feed, quem não viu depois dá uma olhadinha, mas falava justamente sobre isso. Como é que a gente olha para o nosso filho? Como é que a gente enxerga ele? A gente vê somente aquilo que ele expressa, a gente vê só o externo. Como é isso? Mas a gente precisa ter um olhar interno, a gente precisa ter um olhar a longo prazo, a gente precisa visualizar aquela criança como uma potência mesmo, como que tem ali várias habilidades, várias potências que precisam ser desenvolvidas. A gente precisa ter um plano educativo claro, a gente precisa saber o que a gente quer para aquela criança. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe, que a gente observa, que a gente compreende, a gente começa a direcionar com muito mais eficácia essa criança, né? Se eu não sei para onde vou, se eu não sei como é que eu vou, se eu vou qualquer lugar que eu for tá bom, então eu não vou me dedicar, eu não vou me empenhar em realmente dar a melhor educação, eu não vou vencer as minhas barreiras com o meu esposo, a minha vontade com a vontade dele, eu não vou estar dando importância a essa harmonia se qualquer coisa tá bom, se qualquer coisa serve, se educa o filho de qualquer jeito. Então, por isso que é muito importante esse plano educativo, que esse plano educativo nada mais é do que aquilo que você deseja que seu filho seja, o que você quer. Não é questão material, tá, gente? Não é questão, não, eu quero que ele seja médico, eu quero que ele... Não é isso, mas eu quero o quê? Que as minhas filhas sejam caridosas, eu quero que elas sejam gentis, eu quero que elas sejam amorosas, respeitosas com as pessoas. Então, dentro disso, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu desejo, que eu vislumbro para a vida dela, eu começo a educar elas orientando para isso. Então, fica até mais fácil para a gente. Quando a gente tem um roteiro a seguir, fica muito mais fácil executar. Então, essa relação, voltando para a relação dos pais, para a gente retomar aqui, essa relação dos pais, ela deve trazer segurança para os filhos, né? Para que os filhos se desenvolvam. Por isso também que a gente não deve rotular os filhos, né? Não pode estar taxando aquele... Porque ele está em desenvolvimento, ele está crescendo ali, então a gente precisa orientar, não usar palavras agressivas. E isso, às vezes o pai, por não ter essa relação, ele tem mais esse cuidado de não fazer isso, né? Às vezes o pai, ele não tem essa relação tão íntima, então ele não se sente tão à vontade para falar, né, de forma que vá denegrir, para falar de forma mais áspera. E já a mãe que tá ali no dia a dia, que já tá desgastada bastante ali com aquela relação, que fica lá o tempo todo, ela já se sente mais à vontade. Mas nós precisamos ter muito esse cuidado, né? A gente precisa ter
entender que os nossos filhos, eles são frutos daquilo que nós somos e daquilo que nós apresentamos, ensinamos, dizemos para eles. Então, se seu filho tá lá, você pede para que ele, filho, arruma os brinquedos, ele não arruma, e você, isso é um menino preguiçoso. Ou se ele não quer fazer, né? E você, não, porque isso é um menino preguiçoso, eu não sei mais o que é que eu faço, porque esse menino não faz nada que eu peço. Você tá rotulando e ao mesmo tempo você tá reforçando aquela atitude. Veja que diferença. Se eu peço para minha filha, né? Aconteceu até hoje essa situação. Eu peço para minha filha, ela derrubou, jogou um lápisinho no chão. E aí eu fiz, filha, é assim que faz. É aí que coloca o lápis. Eu não disse que ela era mal criada, eu não disse que ela era geniosa, eu não disse que ela não... Nada, eu não falei nada. E a gente precisa entender que esse comportamento da criança muitas vezes é natural, é a falta de maturidade mesmo da idade. Mas às vezes a gente já taxa, já rotula como se fosse, não, porque não presta. E não é, né? Essa criança vai se desenvolver conforme a gente vai orientando. E aí eu fui e disse pra ela, filha, é assim que faz. E ela fez de conta que não me ouviu. Ela ficou lá, que ela adora fazer isso. E eu fui lá, olhei pra ela, me abaixei, ela tava no sofá, eu disse, filha, você ouviu mamãe falar? E ela parou assim, veja que diferença. Se eu tivesse gritado, se eu tivesse, né, ficado aqui, você tá jogando, sei o que, não sei o que, o recado não ia ser passado. E aí, nesse aspecto, é onde entra a comunicação efetiva. A gente precisa ter uma comunicação, precisa passar uma mensagem para os nossos filhos que alcance o entendimento deles, o coração deles, né? Alcance tanto as emoções como o raciocínio mesmo, o entendimento. Não adianta eu dar um sermão, eu dar uma explicação, eu usar analogias e metáforas para explicar algo que a mente deles ainda não alcança. Talvez quando essa criança crescer, ela vai entender, ter uma compreensão um pouco maior. Então aí você pode usar de outros exemplos, de outras analogias, mas uma criança de 2 anos, ela não entende nem o que é sim, nem é não. Né? Eu digo assim, o entendimento formado. Eles sabem sim, tá? Se você diz sim ou não, mas assim, aquele entendimento claro, formado, como nós temos, eles não têm. Então eu fui lá, me abaixei, filha, é assim que faz? O lugar do lápis é no chão? Aí ela, não. Então eu alcancei ela naquela mensagem. E quando eu verbalizei uma linguagem que ela entendeu, eu alcancei. Então eu disse, vai lá, filha, e recolhe o lápis. E ela não foi. Vejam que acontece, muito que acontece com vocês. Isso é a realidade de toda criança, isso acontece com todo mundo. O que vai diferenciar é a postura que a gente toma diante daquela circunstância. E aí quando ela disse que não ia, eu não lembro se ela disse que não ia ou se ela ignorou o que eu falei. E aí eu me levantei, né? Eu tava perto, mas não tava junto mesmo, eu me levantei e disse assim, vem cá então. Peguei na mão dela, fui lá com ela até o lápis e disse, pronto, agora pegue. E ela ainda disse, viu? Ela disse, eu não consigo, o lápis no chão e ela em pé. Eu não consigo. Eu disse, consegue, mamãe, você é muito inteligente, se abaixe que você consegue pegar. E aí ela foi, pegou e colocou no local certo. Mas isso é muito uma construção, né? Não é algo que vai brotar uma criança obediente, não vai brotar uma criança que faz tudo o que se pede sem uma construção. Então, a gente precisa construir isso. E essa construção não é só do pai, não é só da mãe, aliás. Ela faz parte do pai também. Muitas vezes, quando a gente pensa que o pai ali, ele passa o dia inteiro fora trabalhando, né? E chega à noite e ele já está cansado. Mas é muito importante essa atenção. A presença do pai, ela é muito significativa na vida do filho, né? Todos nós aqui sabemos como é importante que o pai participe, que o pai tenha atenção, que ensine também. Eu não tô querendo dizer aqui, tá, gente, que vai ser dividido igualmente. Homem e mulher, pai e mãe faz tudo igual. Não, não vai, isso não existe, né? Isso não... Eu sei que existe muitas teorias, existe muitos ensinos falando sobre isso, existe o feminismo aí lutando a todo custo por isso, direitos iguais, comportamentos iguais, conquistas iguais, mas não existe isso, não é assim. Homens e mulheres são diferentes sim, né? Nós fomos criados diferentes na nossa estrutura, na nossa
mentalidade, né? Tudo, nós somos diferentes. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças e não tentar se igualar ao nosso marido e nem tentar que o nosso marido seja igual a gente, né? Que o pai, que a gente haja como pai, como mãe, de uma forma com o filho, e que o pai haja igualmente como a gente. Não age, gente. Não adianta. Só que qual é a grande questão? Qual é o grande X? Quando a gente passa a entender que isso não vai acontecer, a gente para de lutar com isso, né? E eu falo isso com muita propriedade, porque muitas vezes eu já desejei que o meu esposo fosse igual a mim. Não que ele falasse com as meninas do jeito que eu falo, que ele se comportasse com elas do jeito que eu falo, que ele fizer, mas não é. Nós somos diferentes e que bom por isso, né? Porque o que o nosso filho precisa, o que as nossas filhas precisam, filhos, o que as nossas crianças precisam não é de duas mães. Eles precisam de um pai na sua função de pai e de uma mãe na sua função de mãe. E a partir do momento que a gente tenta exigir que o pai ele se comporte igual a gente age, a gente está querendo mudar a ordem natural das coisas. Então, que você, mulher, né, seja essa facilitadora, seja essa ajudadora em apresentar a esse pai, né, em permitir que esse pai se desenvolva da melhor maneira, sendo ele mesmo, com as suas características, com o seu jeito. Meu esposo, eu não sei quem viu aqui, eu não sei nem qual foi a parte exata que passou, mas a gente brinca com os fantoches, né, que agora na quarentena virou sucesso, assim, eu mesmo, muitas vezes, ele vai brincar com as meninas, porque elas ficam pedindo para ele fazer aquela brincadeira com os fantoches, tá no story, se vocês não viram, depois dê uma olhadinha. Mas elas ficam pedindo, só que eu acho tão maravilhoso, eu acho um barato, eu gosto tanto que muitas vezes eu tenho outras coisas para fazer, eu quero ficar, e hoje eu fiquei para ver, né? E assim, quando eu fico olhando, sabe, a brincadeira dele com elas, porque quando eu vou brincar, o que é que eu faço? Eu estimulo o quê? A parte feminina, eu estimulo as características, né, de gentileza, de ser amável, de ser ajudadora, né? Eu vou muito por esse lado educativo, muito por esse lado né, de ensinar alguma coisa, não somente uma brincadeira por ser uma brincadeira ali, mas eu fico visualizando muito o que é que eu posso ensinar, o que é que eu posso, nesse momento, assim, fazer com que elas aprendam, com que elas retenham alguma coisa. E aí eu olhando hoje meu esposo brincando, e sempre é assim. Outro dia, na hora das meninas dormirem, ele, porque é o fantasma, porque não sei o quê. E eu dizendo, não, meu Deus, as meninas vão dormir agora. E eu olhando hoje ele brincar, e justamente era isso. Ele, não, porque o cachorro, não sei o quê, comeu a perna de não sei de quem. Eu, meu Deus do céu. É assim, gente, a vida, o homem é diferente da mulher, nós somos diferentes e é assim. E eu, se fosse em outra época, provavelmente eu ia dizer, não brinque desse jeito. Como é que você está fazendo, ensinando isso às crianças? Só que a gente precisa entender que essas características masculinas fazem parte, vão construir na vida dos nossos filhos aquilo que eles precisam, né? A mãe, ela tem muito esse lado de dar tudo, de ofertar tudo, de ser muito amor, muito emoção. E o pai, ele vem em contrapartida para equilibrar. Por isso que é importante, por isso que na formação de um ser existe um pai e uma mãe, né? Por isso que na concepção é necessário que exista um homem e uma mulher. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, ele, na sua presciência mesmo, ele já sabia que era necessário, que tanto as características masculinas como as características femininas eram complementares, são complementares para esse desenvolvimento dessa criança. Então, o homem, ele vem trazer, né, o pai, ele vem trazer esse equilíbrio para a relação, porque muitas vezes, a verdade, né, eu sei que tem exceções, como eu sou uma exceção assim na questão de não ser uma mãe permissiva, mas nós somos muito emotivas, nós olhamos muito pelo lado, né, da emoção e muitas vezes nós ficamos muito vulneráveis por conta da emoção mesmo aos nossos filhos, em educar, em ter uma postura mais firme. E o homem vem nessa contrapartida equilibrando isso, né? O homem vem também trazendo para essa relação, ele vem cortar o cordão umbilical, né? A mulher, ela tem muito essa questão de estar ligada o tempo todo, de fazer tudo pelo filho, Só um momentinho, gente.
de estar ali fazendo tudo e de querer carregar aquela criança até os 30 anos de idade no colo, né? Isso é muito da mulher. A mulher é muito assim. Já o homem, ele vem trazer, ele vem chamar aquela criança a responsabilidade, vem dizer, não, você precisa crescer, você precisa amadurecer. Você precisa amadurecer. E esse equilíbrio, né, essa junção de ambos, ela vai trazer uma segurança, ela vai trazer um desenvolvimento muito necessário, muito realmente fundamental na construção dessa criança. Então, que nós como mulheres possamos estar ajudando os nossos esposos, e quem não for esposo, mas o pai da criança, né, que você converse, que você seja uma facilitadora nessa relação entre pai e filho, e que os homens também se adentrem mais nessa relação, se doem mais, né, participem mais. E acima de tudo que a gente se livre, que a gente deixe todo o egoísmo de lado, porque muitas vezes o que acontece, todas as discussões, as rixas, é por conta do nosso egoísmo, porque a gente quer impor a nossa vontade, porque a gente quer que seja do nosso jeito, né? Mas devemos olhar para os nossos filhos, devemos olhar para a educação da criança como que o mais importante em si é a educação mesmo. Não importa se vai ser do jeito que eu falei, que está certo, ou se do jeito certo do meu esposo, mas que seja a melhor forma para ambos. Tá joia, gente? Nós vamos ficar por aqui para não se estender, porque quando eu começo falando, vocês sabem, né? E eu queria falar que essa live não vai ficar salva aqui, tá? Mas ela vai estar completinha lá no YouTube. Quem já tá seguindo, quem já se inscreveu, já sabe que lá vai estar disponível para quando vocês quiserem acessar.